Hoje a gente vai mergulhar em um tema que, olha, é bem profundo. A alquimia por trás daquelas grandes transformações da vida e por que tantas vezes elas doem. Vamos tentar entender qual é o papel do apego no nosso sofrimento. Vamos começar com uma pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez em algum momento, né? O fim de um relacionamento, uma baita mudança de carreira, uma crise pessoal. Por que parece que crescer vem sempre acompanhado de tanta dor? Essa sensação é muito familiar para muita gente, não é verdade? Mudar dói. E parece até uma regra da vida. Para evoluir, tem que sofrer. A gente meio que aceita essa ideia sem nem questionar. A dor seria o preço que se paga pelo progresso. Mas e se essa ideia toda estiver errada? E se a dor, na verdade, não for uma parte obrigatória desse processo? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. A proposta aqui é usar uma lente completamente nova para enxergar esses momentos. Então, em vez de pensar em mudança dolorosa, vamos usar a palavra purificação. E mudar essa palavra muda tudo, sabe? Purificação não é sobre destruição, sobre quebrar as coisas. É sobre refinar. É como se fosse uma força que, com cuidado, remove tudo aquilo que é ilusório, que é falso, para que só a nossa essência, o que é de verdade, possa finalmente aparecer. E aqui está o pulo do gato. Se o processo em si é só tirar o que é falso, então de onde é que vem a dor? A sugestão aqui é que a dor não nasce do ato de purificar em si. Isso nos leva direto ao verdadeiro culpado por trás do nosso sofrimento nessas transformações: o nosso próprio apego. Então, o ponto crucial é este. Não é a vida que nos machuca quando muda. É a nossa resistência, a nossa vontade de se agarrar àquilo que já está se dissolvendo naturalmente. A dor é o atrito entre a mudança e a nossa vontade de que tudo continue igual. E, para ser ainda mais específico, o sofrimento vem do apego a ilusões, a ideias, identidades, situações que, no fundo, não são reais ou sustentáveis. Quando a purificação chega para dissolver essas ilusões, é o nosso apego a elas que gera toda a dor. Ok, mas como é que isso funciona na prática? Como o apego transforma um processo que deveria ser neutro, em puro sofrimento? Vamos entender os mecanismos por trás disso. Basicamente, o sofrimento se constrói em 4 etapas. Começa quando a gente se identifica com algo que não é real. Daí, a gente interpreta a mudança como uma perda. Isso se intensifica com a nossa resistência e tudo é alimentado por uma falta de clareza sobre o que está acontecendo de verdade. O primeiro mecanismo é a identificação. A gente constrói nossa identidade em cima de coisas externas, meu emprego, meu relacionamento. Quando a purificação vem e dissolve essas bases, a gente sente como se o nosso próprio eu estivesse sendo destruído. Mas a realidade é que só as construções estão caindo, e não quem a gente é de verdade, na essência. Em seguida, vem a nossa interpretação. A gente olha para o evento e carimba. Perda, perdi o emprego, perdi a pessoa. Mas se a gente olhar pela perspectiva da purificação, o que está acontecendo é uma liberação. A gente está sendo libertado de algo que não era mais sustentável ou verdadeiro. A dor está na interpretação, não no fato. O terceiro mecanismo é a resistência. Muitas vezes a gente mantém umas estruturas bem frágeis de pé com pura força de vontade, sabe? Um esforço artificial constante. Quando a purificação chega, esse esforço simplesmente não é mais suficiente. Tentar segurar o que já está desmoronando é como tentar parar uma onda com as mãos. O conflito que nasce dessa resistência é o próprio sofrimento, e ele só para quando a gente para de lutar. E quando a gente entende esses mecanismos, uma coisa fundamental pode acontecer. A gente consegue sair da percepção da dor e entrar na experiência da liberação. A chave para essa virada, o verdadeiro antídoto para o sofrimento, é a clareza. No momento em que a gente enxerga o processo pelo que ele realmente é, a remoção do que é ilusório, a experiência toda se transforma. A dor se dissolve porque a causa dela, que é a nossa distorção, desaparece. Então, no final das contas, temos 2 caminhos. Com apego, o resultado é distorção, conflito e sofrimento. Sem apego, o resultado é alinhamento, clareza e, finalmente, liberação. A situação externa pode ser a mesmíssima, mas a nossa experiência interna é completamente oposta. Para encerrar, fica a reflexão. E se a dor da mudança não for um castigo, mas um convite? Um alarme nos chamando para olhar mais de perto, para questionar nossos apegos e descobrir o que é de fato real? E se a dor for, na verdade, o início da nossa própria clareza?